Olá, meu querido líder, minha querida líder. Louvado seja Deus pela sua vida, pelas células que têm se reunido. Esse é mais um estudo das nossas células. Eu espero que durante esse estudo você possa aí anotar, fazer suas anotações, a fim de que esses valores que nós vamos apresentar aqui nesse estudo sejam de grande valia aí para a sua célula durante a semana. Para isso, nós vamos usar como base o sermão pregado pelo pastor Emerson no domingo à noite, que tem como título Carta à Igreja em Sardes. A Carta à Igreja em Sardes, ele está retomando aí a série das cartas do Apocalipse e pregou este sermão aí no último domingo. O que é importante? Você fazer a leitura do texto com a sua célula e iniciar com essa pergunta propositiva que a gente coloca, né? Nossa vida como igreja hoje tem mostrado que mesmo sendo falhos e limitados, Ele nos tem aperfeiçoado e nos dado uma fé livre de aparências? Comentem. Então essa pergunta vai introduzir o estudo. Por quê? O que é importante a gente mencionar de forma introdutória sobre a igreja de Sardes? Essa é uma igreja que vivia de aparência. O próprio texto vai dizer que era uma igreja que achava que tinha vida, mas ela estava morta dentro de si. Então, o que é importante a gente salientar nesse retorno das cartas do Apocalipse? Que Deus tem falado através da igreja. A igreja é essa mola propulsora. A igreja é o veículo onde a voz de Deus é disseminada na face da terra. Deus, através do Senhor Jesus, falou às 7 igrejas do Apocalipse. Então é importante ressaltar isso na célula, que a igreja é a voz profética que leva a mensagem aos 4 cantos do mundo. Sobre isso, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: onde não se tem a palavra de Deus, não se tem o Deus da palavra. Então, a palavra de Deus está no seio da igreja, é reverberada por ela, não somente com vozes, mas com a vida daqueles que a propagam. Então, de forma introdutória, você pode inserir isso, porque a igreja de Sardes, ela estava vivendo distante desses valores. Era uma igreja que até tinha uma boa imagem, mas estava caminhando diferente. Era uma vitrine, né? Como foi mencionada pelo reverendo Emerson. Aos olhos era até agradável, mas interiormente ela estava muito distante, né, daquilo que a gente almeja ser como igreja. É como dizem os antigos. Você se lembra daquele adágio que se era dito? Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Era assim a igreja de Sardes. Então, de forma a introduzir o estudo, você coloca isso e nós vamos já caminhar aqui para os pontos que vão ser discutidos na célula. O primeiro ponto é o seguinte: a igreja em Sardes vivia de aparência. Tinha a fama de estar viva, mas estava morta. Sobre isso, comente a frase de William Barclay: quando uma igreja perde sua vitalidade espiritual, não vale a pena atacá-la. Onde está a vitalidade de uma igreja sadia? Irmão, sem dúvida nenhuma, está na sua relevância nas Escrituras, porque uma verdadeira igreja, ela precisa se voltar ao Evangelho, ter a Bíblia como centro do culto e a sua vida de oração. Nada mais do que isso, uma igreja precisa pulsar em oração, precisa ter com seus membros se dediquem à vida de oração e tenha um apreço pelas Escrituras. Então, nossa igreja tem falhas. Qualquer igreja tem falhas, porque ela é composta de homens. O reverendo Emerson fez questão de salientar isso, que as pessoas o procuram para ressaltar, às vezes, falhas de algum outro discípulo. E o reverendo Emerson disse, mas só essas? Nós temos aqui muito mais falhas. Irmãos, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando dizemos que somos fracos e limitados, aí sim é que o poder de Deus opera em nós. Então, esse grande edifício que é a igreja tem sido construído dia a dia na nossa vida. Cada dia Deus nos coloca um tijolinho e vai edificando esse edifício para que eu e você sejamos filhos de Deus. Lembre-se que os escribas e fariseus, que eram homens que representavam em uma religiosidade, uma vida piedosa sadia, como é que Jesus os tratou? Raça de víboras. Quem livrou vocês da condenação do inferno? Então tem muitos que por dentro, né, por fora é bela viola, né?
e por dentro pão bolorento. Então não podemos demonstrar nada só exteriormente, mas interiormente. Acho que é isso que nós devemos trabalhar aí nesse primeiro ponto. No segundo ponto, ser vigilante em nossa caminhada é fator preponderante para uma fé sadia. Sardes teve sua vulnerabilidade exposta e foi invadida e tomada quando menos esperava. Achou-se autossuficiente. Compartilhe como podemos lidar com as nossas falhas e imperfeições, fechando as brechas para os ataques de nosso adversário. Irmãos, geralmente nós somos testados nas áreas onde achamos ser mais fortes. Note que no sermão o reverendo Emerson disse que havia um sentinela que cuidava da única entrada que se era possível chegar à cidade de Sardes. E este guarda, numa distração que teve, deixou rolar o seu capacete e desceu por aquele único caminho à vista dos inimigos. E essa cidade foi tomada porque os inimigos estavam à espreita. Lembre-se do texto bíblico. O nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Então, amados irmãos, onde você se sente forte, autossuficiente, cuidado. Judas era quem cuidava da bolsa de dinheiro e foi ele quem vendeu Jesus por 30 moedas de prata, entregando nas mãos daqueles que o matariam. Então tome cuidado, seja prudente, seja vigilante, um homem, uma mulher de oração, um marido, uma esposa que cobre sua casa, seus filhos de oração. Seja temente a Deus, guiado pela palavra, seja alguém obediente. E quando você se deparar com as situações difíceis da vida, quando você trombar diante daquilo que pode afrontar a sua fé, não enfrente o pecado, mas fuja dele. Lembre-se do exemplo de José do Egito, que ao ser constantemente buscado pela mulher de Faraó a fim de que adulterasse com aquela mulher, ele sempre fugia dela. Então esse deve ser o nosso exemplo. Sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, porque daí é ele quem vai fugir de nós. E no último ponto, precisamos estar preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que nós não sabemos. Há alguns em Sardes, diz o texto, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, mesmo sendo falhos e limitados. O Senhor anda conosco e Ele nos torna dignos. Não devemos temer pelo nosso futuro, irmãos amados, pois nossa salvação não está na minha e nas suas mãos, mas nas mãos do Senhor Jesus, como diz o texto de João 10, 28. Reserve esse momento com a sua célula para que possam externar talvez inseguranças que você tem na sua caminhada da fé, talvez pecados ocultos que você não consegue se libertar, talvez práticas que têm limitado você no seu tempo de oração e na leitura da Escritura. Conversem sobre essas inseguranças, quanto a essa forma como temos vivido a fé e o temor com relação à certeza da vida eterna. Amados, o que é importante eu e você sabermos, nós não vivemos numa gangorra. Um dia você está salvo, no outro dia não está mais. Um dia o Deus tem o seu nome escrito no livro, no outro ele apaga. Como o reverendo Emerson bem mencionou, Deus não escreve o seu nome a lápis, não tem borracha no céu. Deus não faz isso. Por quê? Porque a minha e a sua salvação não depende de mim nem de você. Este texto de João 10, 28, Jesus diz assim, das ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará da minha mão. Nós estamos firmes e fortes nas mãos daquele que rege e que controla o universo. Ele é o autor da nossa salvação. Para encerrar, um dia perguntaram ao Dr. Russell Shedd se um homem podia perder a sua salvação. E ele, muito sábio, disse, olha, depende de quem foi que salvou você. Se quem te salvou foi Jesus Cristo, este texto de 10, 28 no Evangelho de João deixa bem claro que nós estamos nas mãos dele e jamais seremos de lá arrebatados. Mas se quem te salvou foi qualquer outro salvador, aí realmente você pode perder a salvação. Ele nos sustenta de pé. Ele é quem caminha ao nosso lado. Nas situações mais difíceis da vida, Ele nunca nos abandona, como Ele não abandonou estes poucos que haviam na igreja de Sardes,
que haviam lavado suas vestes, que estavam firmes e fortes. Ele conhece as nossas obras, Ele está ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Fique firme, compartilhe essas verdades aí na sua célula, eu tenho certeza que será uma bênção. Deus abençoe você, uma boa célula, fiquem todos na paz.